Como eu consegui mudar a minha frequência vibracional. Tudo bem, serzinho de luz? Me chamo Luísa, sou taróloga, terapeuta holística e estou aí despertando a minha alma, estou despertando para o despertar espiritual. Se você não sabe que assunto é esse, bora maratonar, já se inscreva aí no meu canal, já acenda as notificações. Pois é, em abril do ano passado, mais ou menos uns 9 meses atrás, eu comecei o meu despertar espiritual. Depois aí de se conectar com uma chama gêmea, de cair no fundo do poço, pois é. Nesta fase, eu estava com uma vibração muito baixa, mas muito baixa mesmo. Eu estava aí tendo ataque espiritual, porque eu sou clarividente, então eu tenho uma mediunidade sensível. E eu estava recebendo muita informação na cabeça, eu tive paralisia do sono, foi momentos horríveis aí da minha vida. Pois é, até que eu comecei o meu despertar, eu quero trazer isso aqui, foi quando eu comecei a ativar a Kundalini, onde eu comecei a tudo viver à tona. Parece que tudo começou a fazer sentido aí. Isso foi abril de 2022. E eu estava vibrando muito baixo. Daí, quando eu comecei a devorar esses assuntos, eu me deparei que eu precisava vibrar numa frequência mais alta. E eu comecei a entender que nós somos energias e que a gente precisa de energia vital, de prana, para a gente vibrar numa frequência mais alta. Então, eu comecei a entender que a gente precisava de energia vital, que eu precisava aí manter meu corpo, mente e espírito na mesma frequência, que eu precisava vibrar, os meus pensamentos, estar vibrando mais leve, estar pensando mais leve. Por quê? Nós somos ondas, o que eu estou inalando para o universo aí está captando e me trazendo de volta. Então foi aí que eu comecei a compreender. Primeira coisa que eu compreendi, que nós temos aí 7 corpos, comecei a compreender aí que nós temos os nossos centros de energias, que são os nossos chakras, que temos milhares no nosso corpo, mas nós temos os 7 principais que são ligados às nossas glândulas, né? Que são os nossos 7 aí, são ligados a cada glândula. Ainda quero trazer bem direitinho aí, falando sobre os chakras, e que a gente precisava, assim, eu precisava aí limpar esse centro de energia. No início eu comecei aí do raiz, né, ao coronário, mas eu comecei 1 a 1. E ali foi quando eu comecei a ativar a Kundalini. Nossa, é muito maravilhoso. Se você nunca ativou a Kundalini, é muito maravilhoso. Depois que você começa a ativar a Kundalini, tudo muda na tua vida e realmente você começa a enxergar, a ter consciência diferente. É surreal, é só quem vive sabe. Eu já cansei de tentar explicar para pessoas que não estão vivendo isso ou que não se conectam nesse assunto, porque talvez esse assunto não é para você. Se você não tá se conectando com esse assunto, porque esse assunto não é para você, tá, serzinho de luz? Mas foi uma das coisas que eu comecei a fazer, foi alinhamento de chakra, tem meditação, eu faço na meditação, tem meditações guiadas aqui, ainda quero trazer umas novidades, trazendo a minha conexão, os meus ensinamentos dentro disso, mas tem meditação guiada que falam de alinhamento de chakra, e é essas que eu faço até hoje. E então, assim, é muito louco que eu vou dormir à noite, principalmente o plexo solar, eu acordo com uma queimação horrível e eu vou meditar e sai essa queimação, então é muito bom. Segunda coisa que eu precisei entender, que o meu corpo precisava aí gastar menos energia. Então, quando eu me deparei com o assunto de parar de comer carne, eu pensei comigo, né? Eu vou dar uma desperta, vou começar a não comer carne à noite, então eu vou ficar aí até 6 horas da tarde eu posso comer carne e à noite eu não como carne, ok? E eu tentei ali por uns 7 dias, só que quando eu comecei a deparar, já estava meditando, já estava despertando, já estava devorando conteúdo, já estava criando algumas consciências, e eu deparei que parar de comer carne me fez muito bem, mas muito bem mesmo. E eu disse, eu não vou mais comer carne. Na época foi muito desafiador para mim. Como é que eu ia explicar para minha família, sendo que eu não estava explicando direito o que era o despertar, porque o momento, eles estão passando pelo momento deles e eu estou passando pelo meu momento. Então foi muito desafiador aí quando eu parei de comer carne, mas a minha família super aceitou. Já faz aí quase 1 ano que eu não como carne, desde abril de 2022.
Então, não, opa, perdão, 1 ano e 8 meses que eu não como carne, desde abril de 2022. Então, faz 1 ano e 9 meses, mais ou menos, que eu não como carne. Então, já faz aí um tempo. Esqueci que a gente tá em 2024. Como passou rápido. Mas sim, faz 1 ano e meio aí que eu não como carne e mudou completamente a minha vida, a minha pele. Também comecei a entender que sim, eu precisava fazer exercício físico. Eu precisava exercitar, né? Nós somos, por mais que a gente é espírito, nós estamos no nosso corpo, a gente precisa ativar os hormônios, a gente precisa né, botar o prana pra dentro. Outra coisa, eu comecei a tomar mais água do que o normal. Eu já tomava muita água e eu comecei a tomar muita água. Uma das coisas que foi extremamente importante dentro desta questão de vibrar mais alto é silenciar a minha mente. No início, que eu comecei a despertar, eu ativei a Kundalini na meditação sem saber tudo o que aconteceu. Luísa, mas como assim sem saber? Simplesmente eu tava com uma dor de cabeça insuportável e veio na minha cabeça de fazer meditação. E eu pesquisei lá chácara da, né, terceiro olho, enfim, e veio vários chácaras. Foi o primeiro que eu alinhei, foi o terceiro olho, mas quando eu alinhei o chácara da terra e que eu fui alinhando os outros, eu senti muito forte uma pressão, uma explosão, um fogo, o corpo queimando. E na época eu não entendia de forma nenhuma que era ativando a Kundalini. Eu fui entender o que era Kundalini há muito tempo depois. Sim, eu estava ativando a Kundalini. Ali eu comecei a compreender, enxergar tudo numa visão diferente. E ali que tudo mudou. E uma das coisas, eu me lembro que mesmo eu enxergando tudo, a minha cabeça trabalhava. Meu Deus do céu. E ali eu comecei a fazer meditação. Na época eu fazia 3 vezes no dia, uma de alinhamento do chakra, outra de conexão com meu mentor, que hoje eu acredito, sim, que nós temos diversos mentores, mas esse mentor, que é o que conversa com a gente, é o que eu acredito, é claro, é nós mesmos, é a nossa centelha. E eu já escutava lá, mas eu ainda não achava, ainda não acreditava 100% até entender tudo, até me conectar mais com a minha centelha. E quando eu paro tudo e vou conversar com ela, ela me dá as respostas. Toda vez que eu conversei, por ser muito clarividente, porque se vê muito na cabeça, ela sempre me dá a resposta. Sempre. Quem é que te dá? O teu mentor? Antes eu achava que era meu mentor, mas não. Quem me dá é a minha centelha, é o meu eu, é a minha alma que me dá as respostas. Hoje mesmo ela me deu respostas. Ela me dá respostas em sonho, ela me dá respostas de tiro e queda. Eu silenciar minha mente, ela me dá resposta. Então é muito importante, se você quer vibrar numa frequência mais sutil, é silenciar a mente. Como é que eu faço isso, Luiz? Meditação. Tem meditações guiadas, são 5 minutos, 15 minutos. É você ir tomar banho, se conectar com você, parar de pensar em problemas. Uma das coisas também que eu parei, eu tinha uma dívida mensurável, tá? Eu estava real, assim, com uma dívida que não tinha. Ou era cair, não tinha ali na época como resolver. Mas eu tinha fé. Nossa, tinha terminado um relacionamento que tava espelhando muita dor, que é a chama gêmea. Eu tava, nossa, com todas as questões desafiadoras acontecendo na minha vida assim, ó, no fundo do poço. Mas eu me deparei com esses conteúdos e eu disse, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar vibrando nessa frequência, isso só vai me levar a mais fundo do poço. E eu comecei a orar, comecei a manifestar, escrevendo, comecei a estudar, comecei a compreender que nós somos alma, que tudo isso aqui nós mesmos manifestamos, nós mesmos estamos co-criando aquilo que a gente manifesta com os pensamentos, que não adianta julgar, que não adianta brigar, que não adianta, não, cada um tem seu processo e ninguém entra na nossa vida por acaso, ninguém entra na nossa vida por acaso. Então se você tá passando com a tua família por algo, é porque vocês precisavam zerar
ensinar algo, você precisava aprender com eles e eles com você. Então nada no universo é por acaso. E eu comecei a compreender isso. Uma das coisas que me ajudou muito, sim, é silenciar a mente. Eu sei que é um exercício muito difícil, eu ainda não silencio 100%, mas quando vem coisas no meu pensamento não é negativo. Eu de forma nenhuma penso negativo sobre ninguém. Não, sabe? Uma das coisas que eu me tornei, às vezes, a minha família, assim, que eu sempre fui muito de dizer sim pra eles, né? E hoje eu aprendi que se eu não quero fazer, é não. E não tem como tu falar um não de forma mais agradável possível. Não, não é não. Então, assim, o momento que eu pego e falo não, se machuca alguém, daí o karma é da pessoa, não é meu. Eu não quis machucar a pessoa. Então, se eu não fiz de forma intencional, não é karma. Agora, se a pessoa se machucou, o karma é dela. Então, uma das coisas que eu aprendi aí. Então, hoje eu leio cartas, né? Não sei se vocês aí já entenderam. Se você não conhece as minhas leituras, bora aí maratonar e conhecer. Eu leio cartas e quando um cliente me conta qualquer coisa, e eu digo clientes próximos, tá? Não só clientes que são amigos da minha família, amigos meus, me pedem para me ler algo. E eu falo, né, o que tá dando nas cartas, primeiramente que a tua leitura não é minha, eu não pego essa vibração para mim. E segundo, que eu também eu não conto para ninguém. Nossa, os últimos meses, eu fico sabendo de coisas assim, que se fosse em outro momento, se fosse em outra fase da minha vida, meu Deus, um dos karmas da minha família é da fofoca, né? Então, sim, eu era fofoqueira também, então não tenho vergonha de dizer isso, não tenho vergonha de dizer que um dos karmas da minha família também é mentira, e muitas vezes eu mentia, sem necessidade. Então, não tenho vergonha de dizer que sim, eu estou quebrando esses karmas. Não sou mais nem menos do que ninguém, também erro, estou aprendendo, por isso que eu criei esse canal para manifestar, para, na verdade, compartilhar com vocês situações que eu passei, que eu estou passando. Então, assim, sim, nós nascemos com karmas, a gente veio muitas vezes curar karmas de outras vidas, muitas vezes também viemos aí com a energia da nossa família, recebendo aí muito criando o nosso corpo carbono, né, com genes da nossa família, então a gente recebe karma de família. Então, se a tua família é fofoqueira ou qualquer coisa, você provavelmente recebeu esses genes. Claro que você tem a sua personalidade, você tem aí a sua energia, mas às vezes é sem querer, você acaba fazendo. Mas eu tô cortando esses karmas. E uma das coisas aí, então, me ajudou muito foi a meditação. Também é proteger a minha energia. Há um tempo atrás eu conversei, há uns mês e meio, eu conversei com a dona Sete Saias Pombogira. Aí lá fui fazer uma viagem, conheci ela, maravilhosa, gratidão. E uma das coisas que ela falou assim pra mim, você aprendeu a gratidão, né? Você vibra aí na frequência da gratidão. Ela disse que eu ainda não aprendi a me proteger espiritualmente, porque segundo o que ela acredita como Pombogira, que sim, a gente precisa ter uma religião, tá? Mas ela é pombogira, ela vibra nessa frequência. Já eu, até A mais B, né, acredito que eu não precise, não sinto, a minha alma não sente vontade de ter religião. Enquanto a minha alma não sentir vontade de ter religião, eu não terei religião. Mas isso é eu, né? Mas uma coisa que ela falou, e é verdade, que eu aprendi a gratidão. E uma coisa que ela falou, dona moça, você passou por poucas e boas, só você sabe, só eu sei. Muitas vezes eu não demonstro, pareço muito forte. Uma das coisas aí que sempre escuto isso quando eu vou ler tarô e tudo mais, que por eu parecer muito forte, as pessoas elas dão porrada sem medo. Então sempre foi assim na minha vida, eu sempre pareci muito forte, sempre aguentei as porradas e bati no peito e nenhuma lágrima caiu, mas doía muito, muitas porradas doeu demais, mas eu sempre fui muito forte. Hoje eu me protejo primeiramente a mim, primeiramente eu confio muito nos meus pensamentos, confio muito no que eu recebo da minha centelha, da minha alma. Então é isso aí que eu vim dizer pra você. Se você também
tá com a energia baixa, também abre as janelas da sua casa, põe um salmo. Por que salmo, Luíse? Quando a gente fala, a gente está entrando, nós estamos ondas sonoras, né? A gente está numa onda, numa frequência. Então aquelas palavras de poder, né, positivas, estão vibrando ali na tua casa. Segundo, que estão entrando em egrégoras, milhares de pessoas estão assistindo, orando esses salmos. Então você está botando a fé para dentro da tua casa. Então os salmos eu gosto muito. Eu sim ligo os salmos, sim, Salmo 91, Salmo 23, praticamente quase todo dia na minha casa. Outro mantra que eu gosto é de Ganesha, Om Gangana Pataye Namaha Sharanaganesha. É uma dos mantras que eu mais amo. Eu sou péssima cantando, tá? Mas é um mantra que sempre tem na minha casa. Sempre, sempre, sempre. Então é isso aí que eu vim dizer aí pra você. Também acenda incenso. Se você ressoar no teu coração, pega um copo d'água, metade de copo d'água, metade de sal grosso, deixa uns dias ali, tá? O sal grosso, quando ele se depara com a água, ele quebra a molécula dele e ele vai puxar aí a polaridade, ele vai puxar a energia, né? O negativo. Então ele acaba pegando o negativo do ambiente. Então é muito importante deixar de 3 a 7 dias. Se tiver ali na bordinha toda craquelada, toda, porque a tua energia tá mais negativa do que positiva da tua casa. Então abre as janelas mesmo, é salmo, é incenso de limpeza, tá bom, serzinho de luz? Então é isso aí que a minha alma veio conversar com a de vocês hoje. Espero aí que você goste. Se você não sabe o que é esses assuntos espiritual, nem o que é chama gêmea, bora maratonar. Se você acha que você tá passando por um relacionamento kármico aí, um relacionamento desafiador, bora entender que a chama gêmea, que é um dos relacionamentos mais desafiadores, mas mudou completamente a minha vida. Sou muito grata pela minha alma, né, que é a mesma alma da chama gêmea, pela minha polaridade, ter encontrado a outra polaridade. Sou muito grata, nunca vou esquecer. Acredito que isso mudou a minha vida e me ensinou a me amar em primeiro lugar. Então isso não vai ter Cristo que vai mudar e é isso, tá bom, serzinho de luz? Gratidão. Minha alma ama conversar com a sua. Até a próxima.